Quer dicas de leitura para você e para toda a família? Então fique ligado, está no ar o Clube do Livro, aqui no Educação. Meus convidados são o escritor e jornalista Edgar Abeuzem, a escritora Eliana Olbinha e a atriz Liana Ferraz Diniz. Muito bem-vindos ao programa. Eu queria começar com a Liana. Liana, qual foi o livro que você trouxe? Mostra a capa pra gente. Que a gente já começa esse clube do livro já do já meio mostrando. porque passa muito rápido. Ai, que Esse linda. livro aqui se chama Analógica. Eu, além de atriz, sou escritora. Comecei a escrever por conta das artes cênicas, mas agora já estou assim, voando como escritora, sem necessariamente estar aliada à dramaturgia ou algo assim. Perfeito. Queria começar agradecendo o convite. É muito bacana um espaço onde a gente possa divulgar o que a gente faz de maneira tão independente, tão na raça, né? Mas essa é a proposta da educação, é realmente dar espaço para as pessoas que geralmente não têm espaço e que fazem um trabalho muito bonito. Desde que eu pensei nesse programa, sempre foi o intuito, seja na sala de aula, fora de sala de aula, porque esse não é um programa só de escola, é um programa que fala da educação enquanto processo da vida da gente, que começa quando a gente nasce, só termina quando a gente morre, porque é o processo de ensino-aprendizagem. A gente está sempre ensinando alguma coisa e aprendendo alguma coisa. E aí, que mundo foi esse que você inaugurou nesse livro, Liana? Bom, esse livro aqui ele é fruto de um projeto que tem 2 anos já. Eu comecei esse projeto de uma forma não muito ortodoxa, que foi o seguinte: eu tomei a decisão de que, lá em janeiro de 2018, de que depois de 2 anos eu iria publicar o meu segundo livro, que é esse aqui, né, o Analógica. O meu primeiro livro é esse aqui, Elas Estão Quietinhas, que esgotou, foi uma Lindas capas, muito bom gosto. Eu sou muito bem acompanhada, assim, as pessoas que cuidam dessa parte são incríveis. Esse primeiro livro ele foi uma publicação de uma premiação, que eu mandei alguns contos e ganhei a publicação, então ele foi uma publicação bem restrita e que veio assim num susto, né? E aí eu percebi que para eu fazer o segundo livro eu ia ter que ser menos no susto, ia ter que ser mais programado. E eu achei o Instagram uma forma de construir esse público. Que uma ideia que eu tinha assim era que esse meu primeiro livro ele foi muito legal, ele é muito importante para mim, mas ele ficou um pouco restrito ao meu círculo, né? Aquela coisa que quem compra o seu livro são seus amigos, sua família, né? Enfim. Entendi. E esse segundo eu queria expandir um pouquinho essas barreiras que a gente acaba, né, criando inevitavelmente, né? E aí, o que você fez? Você falou que fez uma estratégia no Instagram. Eu criei uma conta no Instagram e eu me dispus a publicar todo dia, sem faltar nenhum, um texto inédito. Então, eu encarei isso como uma performance, né? Eu gostasse ou não do texto, eu teria que publicar. Foi um jeito que eu achei... Mas um texto grande, texto pequeno, aqueles textos tipo a arte mesmo, que escreve ali como se fosse uma foto? Mais ou menos, assim, tinha texto que era... Eu fui achando o formato, né? Mudou muito. Mas tinha texto que era muito curto, que era jogo de palavra, e tinha texto que era longo, tinha texto que era curto na foto e grande na legenda, enfim. Foi muito livre no começo, agora eu já tenho uma cara, assim, mas foi muito livre no começo. A ideia era que eu conseguisse atingir um novo público e, sobretudo, que eu conseguisse me afirmar como escritora, já que eu tinha e tenho muita insegurança ainda nesse processo, né? E eram textos aleatórios ou você foi construindo uma história? Pequenos textos que juntos são uma história? Aleatórios, são soltos. Né? Legal. Eles acabam passeando e aí foram pelo mesmo esses universo. textos que geraram o livro? Sim, mas não só. Tem alguns textos aqui que não são de Instagram, porque o Instagram ele tem um formato, ele tem uma cara, né? Tem texto que não cola no Instagram. E que são textos que eu gosto bastante e que eu queria que, de alguma maneira, o meu público de Instagram tivesse acesso, né? Legal. O que você acha que não cola? Agora eu fiquei curiosa.
Instagram ele é um lugar de leitura rápida, né? Ele é, por mais que tenha gente que leia as legendas longas e tudo mais, é a minoria das pessoas. A maioria reposta textos curtos, textos de fácil acesso, assim, ou que dizem uma coisa imediata, né? E alguns textos desse livro, eles não são desse formato. Aliás, a maioria das coisas que eu escrevo não é assim, nesse E o formato que o do leitor Instagram. pode esperar, Liana? Olha, essa pergunta, Que livro é esse? que livro é esse? Essa pergunta eu acho que é a pergunta mais difícil que você pode me fazer, Ah, assim, porque Maria. é um livro, ele é um compilado, ele tem um processo, é claro, mas ele é um compilado de contos e poemas Ai, que a delícia. partir de situações ou vividas ou olhadas por mim, mas além, né? Assim, eu crio personagens, minhas protagonistas são todas femininas, porque eu acho essa uma característica bem importante, assim, esse olhar, né, a partir do olhar das mulheres inseridas no mundo. Perfeito. Então é uma sequência de poemas e contos, e esse livro ele traz a estética que eu fui encontrando no Instagram, né? Por exemplo, essa aqui é uma compilação de foto com ilustração da Bruna Limonda, junto com uma frase em cima, né? Então, esse formato foi um formato que eu descobri no Instagram, mas desde o começo do Instagram eu queria que esse livro se chamasse Analógica, que eu pensei, depois de 2 anos, eu vou ter o público de Instagram que vai receber o papel em casa. Ótimo, é isso que eu ia falar. Eu falei assim, pô, mas ela está trazendo de uma experiência digital para um livro de nome analógica. Muito legal a sacação. Mas esse formato que você diz é o seguinte, é a frase na arte, a frase com uma imagem. A Bruna, ela foi minha aluna, hoje é minha amiga, uma pessoa muito parceira, e ela, quando viu que eu estava com esse projeto, ela criou um logo para mim, que é uma mulher com a xícara, mas é só a ilustração, depois dá para ver lá no meu Insta. Tanto que a capa, ela faz referência a isso, mas ela tem o real, né, que é a xícara aqui na foto, Você se com amarra o num ilustrado. café ou num chá? Muito. Café é vida, chá também, mas café para mim é vital. Acho que eu posso me declarar uma viciada. Não, e eu vejo que você pode sim, porque você parece ser uma pessoa muito tranquila, né? Eu, se tomo café, muito café, fico. Eu sou a Menina, mil puro por hora. disfarce. Só disfarce. É só disfarce. Então, sabe o que Aham, que eu se queria, souber, Eliana? Eu vou passar para o Edgar, que eu quero saber qual é o livro que ele trouxe, porque eu sempre faço assim, cada um fala um pouquinho, aí no final a gente junta todo mundo para conversar, para claro. falar dessas mensagens. Eu queria que você selecionasse alguns textos ou um texto assim que te impactou bastante, enfim, que você gostou de escrever, porque a gente que escreve tem essa coisa, né? A gente sabe quando a gente mandou bem, assim, porque a gente gosta do que a gente escreve. Eu acho que tem muito isso. Não sei se vocês sentem da mesma forma. E aí eu queria que você selecionasse um texto assim, que você goste muito aí do Analógica. Edgar, vou passar para você. Qual foi o livro que você trouxe, Edgar? Edgar é jornalista, escritor também. Mostra a Bem, capa. primeiramente agradecer o convite, e eu trouxe o livro, meu livro novo, né, o Acredite na Sua Capacidade de Superar, Perfeito. que é o meu primeiro livro lançado por uma editora grande, que é a Planeta, né, Planeta Livros. Eu já lancei 2 pela editora Carioca, até a editora Carioca Vilardo, que foi a editora que me inseriu no mercado editorial. E esse é o meu terceiro livro. É um livro que tem muitas crônicas e que relata minhas relações pessoais com minha família, minhas reflexões em relação a várias questões, né, do mundo, e minhas questões também, dos meus vizinhos. Eu sou filho do interior, sou filho de Muritiba, do Recôncavo Baiano. E quando você cresce no interior, você cresce rodeado de afeto, né? Seus vizinhos são seus tios, os avós dos seus amigos são seus avós também. Então, assim, tem muito desse afeto nesse livro também. Tem muito de toda essa rede de É uma de grande família, carinho. né? São quantas pessoas na cidade? Você ainda está... Não, você agora está em Salvador. Não, hoje eu moro em Salvador, né? Já tem mais ou menos 1 ano que eu estou na capital. Mas eu tenho minha família lá, minha mãe. São quantos cresci a vida habitantes? inteira lá. São 33 mil habitantes.
Nossa. Aí Tem uma 33 mil grande habitantes. família. É uma grande família, é uma cidade assim que apoiou muito o meu trabalho. Eu comecei também no Instagram, era um trabalho acadêmico, não tinha pretensão nenhuma de virar o que é hoje. A gente queria entender como o Instagram, uma plataforma criada para fotografia, para selfie, e foto de comida, e musas fitness surgindo o tempo inteiro, como também estava abrigando o cenário literário. Tinha Maravilha. autores na Europa ocupando listas de livros mais vendidos, né? Pedro Chagas em Portugal, Caú. Então a gente queria entender, a proposta do trabalho era isso, entender como a literatura estava inserida nesse movimento digital. E aí a professora Aline Lins, que estava em Portugal até agora e retornou agora para a Bahia, ela me sugeriu criar um perfil para que eu pudesse publicar esses textos. Eu já fazia parte também do grupo de pesquisa de jornalismo literário, a gente estava estudando na época Fernando Pessoa, e Ai, que sempre no final, delícia. Você só estuda coisa legal, hein? e no final das reuniões, algum membro do grupo de pesquisa sempre apresentava um trabalho seu, né, uma obra sua. Eu sempre lia algo meu. Você escreve tão bonito, por que você não cria um perfil? Mesmo que tenha 10, 15, 20 seguidores, 100 seguidores, você pega isso de amostra e apresenta um trabalho. E aí eu criei o Fotocitando na época. Eu tinha muita vergonha de aparecer, de dizer que era eu que estava escrevendo, e aí eu criei esse perfil Fotocitando. E o trabalho não foi concluído porque ela foi chamada para um doutorado em Portugal, teve que ir embora, abandonou a matéria, porque ela tinha que se apresentar com urgência lá em Portugal. E sabe como Universidade Federal não pode substituir professor assim, teve que fazer outra chamada, a matéria foi cancelada. Mas vamos falar dessa coisa que você falou, que você citou aí do teu estudo, que eu acho super importante. Porque uma coisa que se discute muito, um assunto que se discute muito aqui no Educação é o uso da tecnologia. Então, assim, como que a gente usa a tecnologia? Porque a maioria das pessoas acha que só tem besteira, só tem coisa que não presta, e não é bem assim. Você está falando de um movimento literário, você está falando de promoção de leitura dentro de uma plataforma que realmente, a princípio, era uma plataforma só para fotos. O que de mais importante você descobriu? Como é que esses caras lá na Europa, como você citou, conseguiram atingir esse público, que é um público, como a Liana acabou de dizer, que lê rápido, que, sabe, tem que ser tudo a jato, e a gente sabe que leitura é algo que, por menor que seja, algo que exige uma certa reflexão. O primeiro ponto, né, e assim, a Liana, eu gostei muito de conhecer o trabalho dela, já estou seguindo também aqui também, é que muita gente se refere a quem escreve nas redes sociais como escritor de internet. Não somos escritores da internet, somos escritores que usam a internet, que usam as redes sociais para divulgar o seu trabalho, né? E divulgar esse trabalho requer que você jogue o jogo da rede social. Por exemplo, o Instagram, como a Liana falou aí, né? O Instagram, ele tem algumas... você precisa saber o que você vai escrever, não é tudo que você escreve que você pode colocar lá, porque isso não vai gerar relevância, não vai alcançar as pessoas e não vai reverter naquilo que o escritor precisa, que é que o livro dele, o livro físico dele, chegue até os seus leitores. Então, você precisa criar algumas estratégias e precisa entender a sua audiência, quem está ali lhe seguindo, para que você entregue um conteúdo onde aquelas pessoas se interessem para comprar o seu livro. Eu tive uma experiência muito bacana, porque em 10 meses eu já estava com 100 mil seguidores, eu já tinha chegado até uma editora aí, a Vilardo, que é uma editora Caraca! E carioca, não é fácil, né? Seguidor no e não é Instagram. fácil. Eu sempre estudei rede social e foi a primeira, na época foi em 2016. Na época eu estava com uma empresa de assessoria de comunicação, estava coordenando 2 campanhas políticas lá na minha região. E quando eu vi 10 mil seguidores em 3 meses, um exemplo, 10 mil seguidores em 3 meses, eu sabia, olha, eu não patrocinei post, eu não comprei seguidor, tem alguma coisa aqui que está dando certo, tem alguma coisa aqui funcionando, então eu vou dar mais atenção. Foi aí que eu passei a me dedicar mais, eu postava 6 vezes ao dia. Né? Qualquer reflexão que eu tinha, qualquer pensamento que eu tinha, eu escrevia, baixei um aplicativo no celular e aí postava. E aí foi descobrindo horários, né? A gente tem toda uma estratégia que envolve essas publicações nas redes sociais. Tem um encontro muito bacana que acontece em São Paulo anualmente, que é o Encontro dos Escritores, que reúne principalmente essa galera da internet. A gente faz lá no Bar do Vinho, em São Paulo, e é muito bacana porque a gente troca experiências, a gente abre mesas de discussões, dando dicas,
porque a gente usa realmente uma plataforma que para muita gente é vista como plataforma de futilidade, para iniciar. Quantas pessoas vão nos meus lançamentos, nos meus eventos, né? Quando a gente estava podendo fazer eventos literários, e assim, olha, é o primeiro livro que eu estou comprando, gente de 30 anos, de 35 anos. Né? Então, assim, é um trabalho muito importante, é um movimento muito importante que acontece na literatura. É o que eu digo sempre em feiras literárias que eu participo, que as pessoas questionam, mas o que vocês fazem nas redes sociais é literatura ou não é? Aí eu digo assim, olha, é o tempo que vai dizer, eu não estou preocupado com isso. Sim, eu converso sim. com meus seguidores, eu uso a plataforma para vender os meus livros. Se isso que eu faço no Instagram é literatura ou não, daqui a 50 anos, 40 anos, as pessoas decidem chamar do que quiser, se é arte, se é cultura, mas eu não estou preocupado com isso agora. Não, o que eu achei fantástico, assim, que o livro, vamos ver qual é o livro da Eliana, mas o livro seu e da Liana tem muitas coisas em comum, eu acho. E aí eu acho que vai ser um papo bem legal no final, se a gente conseguir chegar lá. E ela fala uma coisa muito bacana, que nem tudo que vai para o livro funciona nas redes sociais. Isso é muito importante. Claro, com certeza. Linguagem, tudo, né? A gente que estuda comunicação sabe, é outro veículo, é outra forma, é outro tudo. Eliana, qual foi o livro que você trouxe, Eliana? Oi, Dani, é honrada por estar aqui, agradeço. E eu trouxe o Chio, que era mesmo, que é meu primeiro livro infantil, tá? E esse livro, estou me sentindo honrada por ser uma escritora estreante no meio de dois escritores aqui que já têm uma experiência, né? Eles são fera, eles sabem, eles fazem um curso aí, minha filha. Tu fica uma semana na imersão, sai de lá já com 10 mil seguidores. Verdade. Mas diga, Eliana, como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? O que o livro traz para a garotada? Bom, na verdade, não foi nem o primeiro que eu escrevi, mas é o primeiro que eu decidi publicar, porque ele tem um sabor especial. Ele foi inspirado numa experiência pessoal, tá? Que eu passei junto com minha família. Há algum tempo atrás, meu filho só tinha 4 anos na época, meu pai veio a falecer. E a relação do meu filho com o avô era muito forte. Né? Caramba! E por mais que eu fosse uma mãe, que eu sempre falei tudo para ele, e que sempre considerei a morte algo natural, eu protegi o meu filho. E foi um erro. Caramba, eu quero te ouvir muito sobre isso, porque é um assunto pulsante. Você sempre encarou a morte como algo natural? Numa boa, assim? Numa boa, digo, claro, sentindo saudade da pessoa e tal, mas diferente do resto do país, eu posso falar do Brasil, para não ser muito soberba, ficar falando do mundo e tal, porque tem vários lugares no mundo, tem alguns lugares no mundo que a morte é tratada de uma forma diferente. Mas como é que foi isso? Como é que foi a tua educação? Foi pela educação, por religião? Na verdade, sim. Eu venho de uma família muito tradicional na religião católica. E meus pais são espanhóis. Então, me marcou muito, porque na infância eu via a minha avó, viúva, vestir preto pela vida inteira, depois que faleceu meu avô. Então, isso me chocou ao ponto de dizer, poxa, a única coisa que a gente tem certo é a morte, a única coisa, né? Se uma planta, um bicho, ele tem seu ciclo, nós também temos nosso ciclo. Então, foi uma coisa minha, não foi dos meus pais. Olha, que coisa! Eu absorvi a mensagem dessa forma. Então, o contato com o luto te fez refletir sobre ele desde muito cedo. Muito cedo. Então, eu tinha um outro olhar sobre isso, ao ponto de assim, eu quero vivenciar e ser o meu melhor sempre. Né? É a melhor versão. Eu acho que a gente tem que se colocar diariamente. Então, a verdade ela é necessária. Então, o que mais me afetou, se você me perguntar, o luto, não, eu sofri o luto, né? Porque eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Mas o que mais me afetou, eu ter negligenciado o sentimento de uma criança de 4 anos. Você fez o quê? Você falou que ele foi viajar, sei lá, o que você falou? Eu falei o que a maioria fala, que o vovô virou uma estrelinha. Só que meu filho, apesar de ter 4 anos, ele precisava de mais. Ele não queria que eu fantasiasse. Ele queria mais informação. E ele teve uma reação diferente. E eu me dei conta um tempinho depois. Eu levei assim 1 mês para perceber.
porque ele começou a ter uma irritação, uma agressividade que não era da personalidade dele. E isso me chamou a atenção. Eu digo, poxa, sabe aquela coisa, Dani, que a gente fala assim, eu errei. Que Mas mãe, hein? Que mãe! Parabéns! Eu sempre falo, educação, se você não se envolver no role, você tá atenta ao seu filho. Quantos anos ele tem agora? Ele tem 8 anos. Quer dizer, que bacana, cara, reconhecer o erro, tá atento ao seu filho. Eu acho que o processo é esse. Às vezes as pessoas se cobram, né? Eu ouço amigas, ouço pessoas falando, é porque eu sou uma porcaria de mãe, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz... Não, você está atenta, você está olhando, e errar faz parte de todo o processo, não existe processo sem erro. Existe algum de vocês conhece aí algum processo sem erro, um processo que é só acerto, só acerto? Não existe. Não existe, impossível. Como é que, a curiosidade é essa, por isso que eu estou te interrompendo tanto. Ele ficou mais agressivo, e aí como é que você contornou isso? Foi escrevendo a história? O que mais me marcou foi a mudança de personalidade. E aí eu brinco com a história trazendo isso. Eu trago um humor na história, tipo assim, ele começa, a personagem, que é a Laurinha, ela começa a esquecer, trocar as coisas, ela começa a ser agressiva, ela começa a ficar chorosa. Então, comportamentos que uma criança tem diante de uma situação difícil e que não é trazida, né, para essas informações. Entendi, então, para mim, né? Então, e como é que você levou a história, sem dar spoiler? Como é que você foi levando essa história para esse momento, assim, de perda? Porque a história fala de uma perda? Ele fala da menina achando que é uma perda, né? Mas algo acontece. Então, ela acha que perdeu, né? Porque ninguém inseriu ela. Ela tinha uma relação com os avós, de repente o avô nunca mais apareceu, nunca mais ela foi para o sítio dos avós, que ela brincava tanto. E a mãe, como não se dá conta, acha que é birra, que é má criação. Então, tem esses processos na história, tá? Mas aí a mãe desperta pedindo algo para a filha, né? Que ela coloque esse sentimento para que ela se dê conta o que é que está passando na cabecinha de Laurinha. Né? Entendi. Então, que muitas vezes a criança ela não tem a capacidade de falar porque até não entende quais são esses sentimentos que estão se formando nela. Mas você consegue através de contação de história, através de desenhos. Tem outras técnicas que você pode utilizar para você se dar conta dessas emoções e você perceber o que o seu filho está precisando e você começa a trabalhar para que ele tenha essa maturidade, né, e percepção, claro, da forma que ele é capaz de entender com a idade que ele tiver, né? Na época que acontecer alguma coisa difícil, né? Como mesmo essa pandemia, que também nos serve para... Exatamente, uma ótima dica para esse momento. Eu queria voltar lá para a Liana, porque agora é impressionante aqui no Clube do Livro, sempre ocorre isso e as pessoas ficam muito chocadas, porque a gente não combina, gente. A gente não combina. Leva esse livro você, vou levar esse livro que tem a ver. Não. E sempre ocorre aqui, o programa está no ar desde 2015. O Clube do Livro veio um pouquinho depois, porque ele é uma vertente do Educação. E nunca houve um Clube do Livro que os livros não conversassem, vamos dizer assim. E os livros de vocês conversam muito. Liana, você separou algum texto pra gente? Separei. Eu separei dois, mas acho que eu vou ler um só, porque acho que é meio longo, tá? Então eu vou ler um. Tá. Sinto vergonha quando chamam o meu nome em voz alta. Acho que ainda não me acostumei com esse negócio de ser eu. Alguém chama. Um balcão, uma sala de espera, uma formatura. Ouço e sinto uma responsabilidade imensa de dar conta dessas letras que formam o meu nome. Eu levo as palavras muito a sério. Eu fico envergonhada quando sou palavra. É como um espelho, sabe? Como um jeito de virar coisa contornada. Quando não sou chamada, lido com o meu olhar dentro, fora, com meus pés e meu topo da cabeça, lido com essa impressão difusa que tenho de mim, esse olhar de dentro que é sempre uma parte ou outra. Minha imagem é sempre pedaço ou invertida. Aí chamam meu nome. Eu tenho que recolher os pedaços todos e dar conta de ser essa palavra. E logo que assumo e caminho decidida e ando com ares de sim, essa sou eu, já vem uma dúvida.
Sou eu? Sou eu isso? Sou eu esse nome? E já vem uma vergonha de ser tão pouco, e tão curta, e tão cadastro, e tão número, e tão letra. Eu sou só isso? Cheguei no balcão, e preciso renovar a documentação. Com licença, amigos, é preciso foto, e é preciso que jurem juradinho que essa sou eu. Se eu só disser por aí meu nome, não acreditam. Não julgo, mal acredito eu. Senhora? Desculpa, moça, eu estava aqui escrevendo. Eu sou escritora, sabe? Aham. Caraca, você me inspirou. Parabéns. Vocês todos já ganharam seguidora, viu? Porque tô adorando conversar com vocês, o trabalho de vocês. Quero ouvir o Edgar também. Que bacana. E você me inspirou. Eu também escrevo. Porque tem essa coisa de a gente estar no lugar, você falou do balcão, e a gente tem que provar que a gente é a gente mesmo. Eu já tive tanto problema com isso, gente, porque minha assinatura, cada dia é de um jeito diferente, com cheque, eu tendo que provar, sou eu, o que eu preciso fazer? Edgar, você separou alguma coisa para ler? Preparei, vou ler aqui. É uma carta para o meu recomeço. Apesar do recomeço, achei que não seria possível encontrar forças para te reencontrar de novo. Já foram muitas as vezes em que nos cruzamos nessa estrada. Quando o coração aperta, quando o desespero bate, quando a dor parece ser maior e mais cruel, eu sei que você virá. Mas não virá à toa, de repente, nem de surpresa. Eu sei que você aguarda o meu chamado, eu sei que você sente o meu preparo, que você respira através da minha cura. A cada reencontro, aprendo mais contigo. Sinto-me mais atento aos detalhes, procuro errar o mínimo e acabo tropeçando em erros novos. Procuro andar na linha e quase sempre me perco. Mas você, paciente, está sempre ali, de braços abertos, com a estrada livre para eu passar com o meu jeito desenfreado e na velocidade que eu desejar. Recomeço meu de cada dia, de cada dor, de cada amor que não deu certo do jeito que eu queria, de cada sonho que ficou pelo meio do caminho, em cada olhar de quem foi embora e nunca mais voltou, de cada morte que me tornou pequeno diante dos mistérios da vida, de cada vida que chegou para reforçar o seu abraço, eu te agradeço. Agradeço pelas lições deixadas, pela esperança que restaura a mola que existe no fundo do meu poço, pela luz que se acende no final do túnel, pelas mãos que abraçam a fé nas minhas orações. Agradeço do fundo do meu coração a oportunidade que eu tenho de sempre encontrar as forças que eu preciso em você, de alguém que por tantas vezes precisou recomeçar. Edgar Abeuso. Gente, que coisa maravilhosa. Parabéns, viu? E interessante, mais uma vez, os trechos que vocês escolhem, porque Eliana fala de vida e de morte, Liana escolheu um texto falando sobre identidade, né? É vida, identidade. Você nasce quando você descobre a sua identidade. Quem é você, que não cabe nas palavras. E Edgar falando dessa questão também. Então, assim, de superação, de oração, de conexão. Eu acho que você está falando muito disso, né, Edgar? De conexão. Sim, e como sim. É importante a conexão. E como voou o programa, porque vocês são, todos os meus convidados da educação, muito especiais. Então, o papo é tão gostoso que a gente vai falando. Eliana, vou pedir para você também falar um trecho do seu livro para a gente poder encerrar o programa, porque eu não estou acreditando que ele já me deu tempo ali, tipo, ó, acabou. Então, bom. Certo dia, Aú chamou a atenção de seus pais. Era dia de festa na cidade. E enquanto passava uma procissão, Laurinha chorava e gritava como um bebezão. Xiii, o que era então? Já fazia 2 semanas que estava nessa situação. E a menina não falava para ninguém o que a incomodava. Sua mãe já não sabia o que fazer. Bolo de chocolate, seu preferido. Biscoitos amanteigados, sua perdição. Dengo da mãe para aquecer seu coração. Mas nada disso dava solução. Seus pais então chegaram a uma conclusão. Essa menina tem jeito não. Tá com juízo de menos. Será que é birra, gastura ou má criação? Olha, ficam as perguntas, mas isso que é legal, você pode ter até uma pergunta super equivocada, é birra, que não tinha nada a ver no caso do seu filho. E quando você pergunta, você busca, obviamente, uma resposta para aquele teu questionamento. E isso que é importante na educação, não é a gente ter tanta receita de bolo, mas é o estar perto, é escutar, é o perguntar. E eu acho que isso vocês estão fazendo o tempo todo, mesmo os que não têm filho, que estão comigo aqui hoje, de se perguntar
e de, a partir dessas respostas, dessas possíveis respostas, escrever alguma coisa e compartilhar. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês, quero ver vocês muito mais aqui no Clube do Livro, porque é sempre uma história legal que a gente tem para contar, viu? O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá!